Então, a gente vai voltar, né, com aquela mesma divisão que a gente estava fazendo. Em todo dia a gente vê um sistema diferente, né? Como a gente está vendo sistemas diferentes, não está precisando fazer uma revisão do sistema anterior, dependendo de qual que a gente vai ver hoje. Por exemplo, nas últimas semanas que a gente estudou, quando a gente foi ver o sistema genital, por exemplo, masculino, a gente deu uma revisada no sistema urinário, porque eles estão meio que ligadinhos ali, né? Meio que não, completamente ligados. Já hoje a gente vai ver o sistema tegumentar, tá? Então a gente vai ver direto esse sistema, sem fazer uma pequena revisão do sistema anterior, porque não tem ligação com o sistema de hoje, né? O último sistema que a gente viu foi o feminino, né? O sistema reprodutor feminino. E aí, esse que a gente vai ver hoje é o tegumentar. Quando que a gente vai fazer essa revisão de todos os sistemas? Justamente nessa aula prática que a gente vai ter lá no CTEAC, tá? No mesmo horário da aula de vocês, então às 18h30 eu já tô lá, a gente inicia a aula às 18h40, e aí, como eu estava explicando, dura, né, a quantidade aí de tempo que for necessária para todo mundo tirar as dúvidas, para a gente resolver as questões, porque é nesse dia que a gente vai fazer uma pequena revisão. A gente vai ver aí todos os sistemas, vai corrigir as atividades, né? Vão ser 3 atividades. Sexta-feira é a última atividade de vocês, ela vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Eu passei 2 atividades já, e elas eram referentes, cada uma, a 2 sistemas, ou era 3 sistemas. A de sexta-feira vai ser referente aos sistemas que a gente vai ver até quinta, né? Ou seja, 4 sistemas. E aí, na segunda ou terça-feira, o dia que ficar acordado aí pra gente ir pra prática, vocês têm que levar, tá, essas atividades pra gente corrigir elas pessoalmente, tá? Então, um aluno responde uma questão, outro responde outra, e a gente corrige bonitinho lá. Vai ver as peças anatômicas, tudo bonitinho. Vou mostrar para vocês como que vai ser a nossa avaliação prática. E aí a gente faz essa revisão lá, tá? Essa revisão pessoalmente lá na prática, ela vai valer também para a prova teórica. Como eu estava explicando, a gente vai ter a aula, tirar as dúvidas, fazer a pequena revisão. No outro dia a gente faz a nossa pequena avaliação prática e no outro dia já é a prova teórica, né? Porque normalmente a gente faz uma revisão num dia e no outro a teórica. Dessa vez a gente vai fazer a nossa revisão pessoalmente, tá? Deu para entender, né? Márcio, Sâmia. Isso, ficou Deu para entender, bacana, entendendo. né? Deu Ficou sim. melhor, sim. Beleza. Então hoje a gente vai falar sobre o sistema tegumentar. Não é um sistema muito grande, né? Mas é um sistema muito importante. A gente não leva em consideração, tem muita gente que não sabe, né? Mas a pele é um órgão. Vocês sabiam disso? Que É a o maior pele é um órgão órgão. do ser humano, né? Exatamente, a pele é o maior órgão, né, do nosso corpo, tá? Então, tegumento é tudo aquilo que vai estar revestindo o nosso corpo externamente, ou seja, a nossa pele, né? E a pele, além disso, né, além dela cobrir o nosso corpo, protegendo aí o nosso corpo sobre fenômenos, né, externos, ela também aí inclui cabelo, unha, pelo, e tudo isso, né, faz parte aí dos acessórios da nossa pele, tá? Então, como a pele é facilmente acessível, né, é importante exames físicos, né? Então, quais são as funções da nossa pele? Aí a gente tem 3 pontinhos de função, né? Que ela serve aí como proteção do nosso corpo, né? Para o meio ambiente, ou seja, para a gente não perder líquido, para a gente se proteger de substâncias nocivas, de micro-organismos invasores, de abrasões, né? De queimaduras. Também tem como função a pele aí regular o calor, né, através das glândulas, né, das glândulas sudoríparas e dos vasos sanguíneos,
tá? As glândulas, que são as glândulas sudoríparas, que são responsáveis aí por produzir o suor, elas estão inclusas aí em acessórios, né, da pele, do sistema tegumentar. E é através delas que a gente pode regular o calor. Quando a gente faz exercício, quando a gente corre, tá na academia, a gente soa bastante. Por que a gente está suando? A gente está regulando a temperatura do nosso corpo. A aceleração dos batimentos cardíacos vão acelerar, vai esquentar o nosso corpo. É tanto que a gente pega na nossa pele, a gente está quente, né? Quando faz exercício. Vocês já perceberam isso, né? Que a gente fica quente, às vezes fica vermelha. Eu, por exemplo, se eu der uma carreirinha daqui ao portão, eu já fico com o rosto vermelho. Esquenta muito. Então, o suor... Você depara, né? Não, é uma questão desde crianças. Eu fico muito vermelhinha. Se eu der uma carreirinha, o meu rosto fica muito vermelho. Muito, 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 muito. Então, para que serve o suor? Para regular aí essa nossa temperatura. Vocês já viram... Falando assim do reino animal, cachorro. Vocês já viram que cachorro corre um pouquinho quando ele tá cansado, ele fica com a língua de fora? Uhum. Cachorro com a língua de fora, ele tá ali, ó, regulando a temperatura dele. Geralmente ele fica com a língua de fora quando ele correu bastante, né? E ele tá ali, chega, ele balança todinho, a respiração ofegante, a língua de fora, pingando a língua dele, certo? O cachorro ele não vai suar, a gente sua, né? Pela pele a gente regula a nossa temperatura. Já o cachorro, por exemplo, ele corre bastante, brinca e tal, ele não vai suar que nem a gente, né? Que ele tem os pelos. Então, por onde que ele vai regular essa temperatura? Pela língua. E é por isso que ele fica com a língua do lado de fora, a língua molhada, salivando bastante. É como se fosse o suor e ele tá ali acalmando a temperatura, regulando a temperatura interna do corpo com o meio externo, tá? Sabiam dessa? Então, Érica, não sabia não. Então, quer dizer, então aquele negócio é mito, né? Que o cara, quando o cara sua bastante, é porque tá perdendo peso. Isso tem nada a ver, né? Não é nada a ver de suar perder peso. A questão de suar bastante, o que acontece? O nosso corpo, ele retém muito líquido, né? E quando a gente faz, dependendo do que a gente come, né? Da nossa alimentação e tudo mais, tem pessoas que retêm líquido, né? Que não conseguem tirar esse líquido através do suor, de urina. Então, o que acontece? A gente fazendo exercício, a gente tomando, sabe, aqueles chás diuréticos, essas coisas, o que isso vai fazer? Com que a gente vá mais ao banheiro, urine mais, soe mais. Então, quanto mais a gente está suando, não é que a gente está perdendo peso, a gente está tirando o excesso de líquido do nosso corpo, além de estar regulando a temperatura, claro, tá? Então, suar muito não significa que a gente está perdendo muito peso. Significa que a gente está perdendo, né, essa questão da retenção de líquido, tá, do nosso corpo. A gente está perdendo esse líquido em excesso e está regulando a nossa temperatura. Às vezes tem gente que nem soa muito, soa bem pouquinho na academia, né, e acha que não está perdendo peso. Não é isso, é porque ela não tem tanto líquido retido, tá? Entendeu isso aí? Show. Beleza. E a terceira função aí do sistema tegumentar é a questão da sensibilidade, né? É através aí dos nervos superficiais e das terminações sensitivas que a gente pode aí, né, ter o tato, pode sentir quando encosta algo áspero na nossa pele, né? Quando chega perto de algo quente, a pele vai proteger aí a questão da sensibilidade. Tem até uma patologia, né, uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, de pessoas que não sentem dor. Vocês já ouviram falar? Já ouvi falar, só não lembro qual é o nome dessa doença. Eu também não consigo me recordar agora, mas eu vou pesquisar e mando pra vocês. Que é uma mulher que ela pega na panela, pegando fogo em cima do fogão e ela não sente. E só vê os hematomas depois, porque ela perdeu, não tem essa sensibilidade. Eu vou procurar e mando pra vocês como curiosidade só, tá? Não é nada assim pra matéria. Primeira questão da prova, né? Isso, não. É só como curiosidade que eu gosto de estar mandando. Tem gente que gosta de ler, né? Explorar e tudo mais. Muito bom. Enfim,
essas são as 3 funções principais, né, do sistema tegumentar. Então, quando a gente vê falar aí sobre tegumento, a gente está falando da nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano. Então, quando alguém perguntar para você qual é o maior órgão do corpo humano, a gente já fala pele. A pele é um órgão, tá? E ela tem as suas funções, como todos os órgãos. Então, as 3 principais funções aí, né, do tegumento da nossa pele é proteger o nosso corpo, regular o calor do nosso corpo e trazer a sensibilidade, tá? Então, a pele, ela vai formar aí um envoltório, né? Ela vai fazer como se fosse um saquinho, vamos dizer assim, em todo o nosso corpo, em todas as estruturas e também na questão dos líquidos, né, das substâncias vitais. Então, ela vai, dessa forma, como ela está protegendo todos os líquidos do nosso corpo, todas as estruturas, ela acaba se tornando aí um órgão, né? Olha lá o pulmão. A gente não tem lá as vísceras, né? As pleuras, na verdade, parietal e visceral, que ela tá envolta lá do pulmão, e dentro nós temos as ramificações que a gente viu, brônquios, bronquíolos, e o pulmão não é um órgão, ele não está protegendo um interior, do mesmo jeito a pele, ela está protegendo, só que ela está protegendo, né, de forma maior, né, por isso que ela é o maior órgão do nosso corpo. A nossa pele, a composição da nossa pele, né, ela é formada aí pela epiderme, pela derme e hipoderme, tá? São 3 camadas. A epiderme é essa camada aí mais superficial, né? É o que a gente vê, onde está saindo o pelinho do nosso braço, tá? A derme é a segunda camada, tá? É a camada de tecido conectivo profundo. É nessa camada que fica aí as glândulas sudoríparas, sebáceas, tá? Os folículos pilosos. E a última camada, que é a mais interna, a gente também chama de tecido subcutâneo, né? É a camada mais profunda, onde vai ficar aí as veias, as artérias e o tecido adiposo. Alguém lembra o que é tecido adiposo? É quando contém muita gordura, né? Gordura. Isso, não é que contenha, Márcio. Adiposo é gordura Fala mesmo. gordura. É, só a Isso. gordura mesmo. É que eu falei errado, mas é só a gordura mesmo. Isso. Não é que contenha muita. É a gordura em si. Seja pouco ou seja muito, adiposo, tecido adiposo é gordura, tá? Então, quem é mais cheinho tem mais tecido adiposo. Entendeu? Só isso. Mais um magrinho, esse magrinho, ele também tem tecido adiposo, só que é em menor quantidade, tá? Aí, na apostila de vocês, eu deixei explicando direitinho, né, mais extenso, sobre cada parte. Tu tá com a apostila aí, Márcio? Tô sim. Quer ler pra gente sobre a epiderme? Quero sim. Então leia. Sobre a epiderme. Bom, gente, presta atenção aí. Boa noite a todos. Qualquer dúvida é só falar comigo. Gaiato, vai logo. A epiderme ou cutícula não é vascularizada. Consiste de epitélio estratificado, amolda-se perfeitamente sobre a camada papilar da derme e varia de espessura em diferentes partes. Em alguns lugares, como na palma da mão e planta dos pés, ela é espessa, dura e de textura córnea. O epitélio estratificado da epiderme compõe-se de várias camadas denominadas de acordo com diversas categorias, tais como o aspecto das células, textura, composição e posição. Exatamente. É a camada mais superficial, como eu estava falando para vocês, né? É a que tem que ser, que vai proteger mesmo o nosso corpo do meio externo, né? Como a gente viu no texto que o Márcio falou, existem partes do nosso corpo, né, que ela tem aí uma camada mais grossa, por exemplo, na planta dos pés, né? E na palma das mãos, porque a gente vai segurar muitas coisas. Já imaginou se a pele da nossa mão
fosse na mesma espessura do nosso rosto, do pescoço. Ia cortar facilmente, né? Exatamente. Né? Então, de acordo com a parte do nosso corpo, ela vai variar aí de espessura, né? Para proteger aí da melhor forma possível, tá? Sobre a derme agora, alguém quer ler ou alguém tem a apostila ou só o Márcio tem a apostila? Acho que é só tu que tá com a apostila, Márcio. Taca-lhe pau. Eu posso ler. É. A derme, córeo, cutis verdadeira ou pele verdadeira é rija, flexível e elástica. É mais espessa na superfície dorsal do corpo que na ventral, e na parte lateral mais que na medial dos membros. Nas pálpebras, escroto e pênis é excessivamente fina e delicada. A pele consiste em um tecido conjuntivo com quantidade variável de fibras elásticas e numerosos nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. O tecido conjuntivo se dispõe em duas camadas, uma profunda ou reticular e a outra superficial ou papilar. A camada reticular consiste de tecido conjuntivo fibroelástico, composto sobretudo de feixes de colágenos. As células desta camada são principalmente fibroblastos e histiócitos. Nas camadas mais profundas da camada reticular, encontram-se glândulas sudoríparas, sebáceas, folículos do pelo e pequenos acúmulos de células. Exato. Derme, a nossa segunda camada, né? Como na epiderme, ela vem aí sendo mais fina, né? De acordo com a parte do nosso corpo. Exemplo, como tá falando aqui na parte da pálpebra. Imagine que se a nossa pálpebra, a epiderme e a derme fosse na mesma textura, né? Na mesma. Não é textura, também, né? Mas eu quero falar assim, no mesmo aspecto que a palma da nossa mão. O peso que a gente ia fazer para abrir os olhos, né? A pele da nossa mão é mais grossa, é mais pesada, pra gente poder pegar as coisas sem cortar, sem machucar. Já a pálpebra é bem fininho, né? É um lugar muito delicado, assim como o escroto, né? O que é o escroto? Que a gente viu também nas últimas disciplinas aí, nos últimos dias que a gente estava vendo. Escroto, não tô lembrado disso. Não. O escroto, né, é o que os rapazes, popularmente, o pessoal chama de ovo. É escroto. O nome correto é escroto, né? O pessoal chama de saco também. A pele é super fina, então geralmente, né, o pessoal curioso. Mulher também sabe disso. Mas homem que fica lá todo tempo com a mão, sabe que a pele é finíssima e você consegue até sentir, né, como a gente fala popularmente, o ovo, né? A pele é finíssima. A pele não é igual à pele da planta do pé. Já pensou se a pele fosse igual à palma da mão à planta do pé, do escroto? O cara não ia aguentar andar, gente, pelo amor de Deus. Então, tudo varia de acordo com a parte do nosso corpo, né? A pálpebra, o escroto, né? Tudo são partes que as camadas, né? São finíssimas, né? Bem delicadas, tá? E por último, a gente tem a hipoderme, que é a última camada, a terceira camada, né? E é onde vai ficar aí as veias, as artérias e o tecido adiposo, que é a gordura. Tem imagem na apostila de vocês, a imagem que tá na apostila, ela é um pouquinho diferente da que tá aqui no slide, né? No slide tá explicando as camadas e na apostila ela tem dizendo, né, as setinhas com tudo que contém aí nas camadas, tá? Artéria, veia, o tecido adiposo, tá? Tá bem explicadinho. Então, quando vocês forem estudar, estudem olhando o slide e a apostila, tá? A camada papilar, né? Que a gente também chama essa camada aí de hipoderme, é onde tem aí a vascularização, tá?
que é essa última camada. Daí nós vamos ver os anexos da pele. Lembra que eu estava falando aí dos acessórios, né? A gente chama também de anexos da pele. O que são? A unha, o cabelo, é tudo que a gente tem no nosso meio externo que existe por algum motivo, tá? Os anexos da pele, né, além dos pelos e das unhas, a gente tem as nossas glândulas, né, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas, né, com seus ductos. As unhas. As unhas aí a gente vê, né, todo mundo tem, vai variar somente de formato, tá? Mas a composição é a mesma. Tem gente que tem a unha um pouco mais fininha, tem gente que ela é um pouquinho mais grossa, tem formato triangular, quadradinha, redondinha. Isso aí só é o aspecto, né, de fora, mas a composição é a mesma, tá? São estruturas achatadas, tem aí seu nível de elasticidade, né, de textura. Fica aí sobre a superfície dorsal. O que é dorsal? Vamos lá, lembrar aí dos nomes de posicionamentos. Ninguém sabe dorsal? Parte de cima, né? Anterior. Dorsal é de frente. Não. Anteposterior. Ó. Nossa, Maria, não acredito, não. Calma, gente, calma. Vai dar Márcio, não cheguei a avisar, Márcio. Não. Mas é a parte de cima. Não. Vamos lembrar. Da parte decúbito dorsal. É de costas. Barriga pra cima. Isso. Gente, vamos com calma. Como que a gente precisa lembrar? Quando vocês forem lembrar aí qual é a parte dorsal e qual a parte anterior da nossa mão, primeiro a gente tem que lembrar do posicionamento anatômico correto, né? Como que é? Vocês lembram? Vocês viram isso? Acho que viram, né? É no início da disciplina que a Sara começou. A estrutura, né? Como que a gente fica o nosso posicionamento correto para a gente poder avaliar o que é anterior, o que é posterior, é a gente em pé, tá? Com as pernas um pouquinho abertas e a palma da mão fica voltada para frente. Então, a nossa parte anterior, que é a parte da frente, é o nosso rosto, o peito, a barriga, as coxas, né? E no caso da nossa mão, a palma da nossa mão é a parte anterior da nossa mão, porque no posicionamento a palma da mão fica virada para frente. Vocês estão entendendo como eu tô falando? Sim, entendi. Todo mundo tá entendendo? Isso é muito importante. Tô sim. Então, como que a gente faz? Então, vamos dizer aí. Eu vou falar a parte do corpo, vocês vão dizer se é a parte anterior ou posterior do nosso corpo. Pode ser? Vamos ver se vocês estão ligados. Glúteo. A gente vai ver. Qual parte posterior, né? Posterior. Isso. Antebraço, a parte aonde fica a curvinha do braço onde a gente faz injeção. É anterior ou posterior? Posterior. Anterior. Hã? Posterior. Ai, gente, decidam. Quem vota anterior? Eu voto no anterior. Wesley vota anterior. Gente, onde a gente faz a nossa... Deixa eu achar a imagem aqui que eu vou mandar pra vocês. Espera aí. Só um momentinho. Oi, gente. Não dei boa noite. Boa noite. Eu tô achando a imagem aqui. Eu vou mandar pra vocês no WhatsApp, vocês vão entender melhor, tá? Tá bom. Pra onde? Olhem o grupo aí, o WhatsApp de vocês. Tô mandando a imagem aí pra vocês entenderem.
A imagem tá um pouquinho ruimzinha, mas é porque foi a primeira que eu achei. Conseguiram ver? Sim. Esse aí é o posicionamento que vocês têm que imaginar quando for para entender se a gente está falando de posterior ou anterior. Aonde a gente faz injeção, que eu tô falando para vocês, aí na questão do antebraço, né, que é a parte mais próxima da mão, tá? Ela é anterior ou posterior? Posterior. Não. Anterior. Anterior. Posterior, Posterior à parte do cotovelo. Por quê? Expliquei, professora. Por quê? Posterior, Adriana, é tudo que está na parte de trás do nosso corpo. Então, a nossa nuca é posterior. As nossas costas é na parte posterior. O bumbum... Mas aonde a gente aplica injeção nem é meio a meio, nem é posterior e nem na frente. Não, é Como que é? anterior. Anterior. Olha o posicionamento aí. O teu cotovelo, nesse posicionamento, ele fica completamente para trás. Uhum. Então, fica aí no posterior, fica no teu dorso, tá? Anterior é tudo que tá pra frente. Então, quando a gente tiver essa dúvida, é só ficar nesse posicionamento da imagem, com a palma da mão pra frente, e tudo que tiver pra nossa frente é anterior. Tudo que ficar pra trás é posterior, tá? Ok? Aí fica mais, Agora sim. fica mais fácil de entender, tá? Não esqueçam disso. Teve dúvida do que é anterior ou posterior, né? Dorsal ou ventral, que dá no mesmo. A gente faz assim. Como que a gente faz na questão do ventral? O que a gente pode entender? Ventral vem da palavra, a gente pode ligar aí com ventre, né? Onde é que fica o ventre? A mulher quando tá grávida, né? Está em meu ventre, fica na parte da frente, na barriga. Então, ventral, decúbito ventral, a gente fica com a barriga para baixo. Decúbito dorsal, né? A gente fica com a parte de trás, as nossas costas, tá? Teve dúvida do que é ventral ou anterior, dorsal ou posterior, que é a parte de trás, fica nesse posicionamento. Tudo que ficar para frente, né? Assim, na mesma direção do seu rosto, da sua barriga, é ventral ou anterior. Tudo que ficar para trás, nas costas, bumbum, né? Tudo isso, né? Cotovelo, é posterior ou dorsal, tá? Então, no caso das unhas, ela fica aí aonde? Na porção, é anterior ou posterior? Ventral, né? No posicionamento, a tua unha fica para onde? Para frente ou para trás? Pra frente. Pra frente. A Ah, imagem... pra trás, tá certo. Ah, tá certo, pra trás. Pra trás. Na parte Pra posterior. trás, isso, ele chegou, ele se assustou. Pra trás, pra trás, pra trás. Isso mesmo, então a gente fica no posicionamento, a nossa unha fica pra trás. Teve dúvida, gente? Fica no posicionamento anatômico. Palma da mão voltada pra frente, então a unha fica pra trás, então ela fica na porção posterior, tá? Então ela é achatada, elástica, né? Fica na superfície dorsal, perdão, das falanges distais. Só o Márcio que não fez anatomia 1, mas quem fez sabe aí que o nome do ossinho do dedo é falange, né? E a gente tem a falange proximal e a distal. Mas eu sei, moleque. Tu sabe? Então, show. Sei. E a distal. Então, as nossas unhas, eu posso fazer uma pergunta para vocês. Onde fica localizada, né, as nossas unhas? Na falange proximal ou na distal? Aí Distal, né? fica Na na falange distal. distal. Isso mesmo. Ela fica aí implantada por uma porção que a gente chama de raiz, né? No desenho, vocês podem acompanhar aí no slide, tá? Fica aí na porção chamada raiz, né? Em um sulco da pele, tá? A porção que fica exposta é o que a gente chama de corpo, né? E a extremidade dorsal é a borda livre, o que fica passando do nosso dedo, vamos dizer assim, né? Então, tem gente que tem uma borda livre maior e tem gente que nem tem a borda livre, né? Porque não fica passando aí do dedo, tá? Então, a gente tem a lúnula, né? Ou a raiz da unha, o corpo da unha e a borda livre, tá?
A unha ela também vai variar de acordo com a pessoa, ela pode ser mais fininha, né, a espessura ou mais grossa, tá? Ela é firmemente aderente ao córeo e exatamente moldada sobre a superfície, né? Fica aí na pontinha da unha. A gente tem a matriz da unha que fica por debaixo da pele, tá? É a matriz, onde inicia. A raiz é mais na pontinha, né? Já para sair aí da pele. Aí vem o corpo e depois a borda livre, tá? Que é a parte que fica debaixo do nosso corpo, que a gente não vê, é a raiz, tá? E mais na pontinha a matriz, mas a gente pode dizer que é a mesma coisa, raiz e matriz. É só assim, que o início é onde nasce matriz, depois dá origem à raiz, tá? Ok? Vocês estão aí, gente? Ok. Beleza. Eu tô, okay, professora. Show. Okay. Tá dando pra entender? Tá bacana? Tá bom. Beleza. Ó, próximo anexo, pelos, né? Os pelos a gente encontra em quase toda a superfície do nosso corpo, né? Eles variam de comprimento, de espessura, de cor, né? Nas diferentes partes do nosso corpo e nas diversas raças humanas. Então, a pessoa que é mais morena, né? A pele mais escura, ela pode ter, os pelos são mais escuros, né? E às vezes tem até menos pelos. Numa pessoa ruiva, por exemplo, os pelos vão ser, né, de outra cor e a espessura também varia. A questão da quantidade de pelos, isso aí vai variar de pessoa também. Tem gente que tem muito pelo no braço e tem pessoas que tem bem pouquinho, então varia de pessoa para pessoa, né? Mas a gente tem em quase todas as partes do nosso corpo. Índio não tem pelo. Não é, mulher, os que tem são finíssimos. E tem bem pouquinho pelo, isso aí vai variar de acordo com a raça, tá? Um pelo, ele consiste em raiz, na imagem aí no slide tem pra vocês, tá? Que é a parte que fica implantada na pele. E a haste, que é a porção, né, que fica na superfície. Então, a gente tem duas partes. Tem alguém com o áudio aberto. Achei que é pra gente não escutar a tua conversa. Então, a raiz do pelo, ela termina aí no bulbo do pelo, né? Que é a mais esbranquiçada, que tem uma textura mais mole do que a haste e que fica alojada em um canal canalículo, que é aquela, quando vocês já tiraram um fio de cabelo assim bem da raiz e veio com uma bolinha branca? Ninguém? Não, nunca fiz isso não. Depois tu tira um fio de cabelo teu assim, bem da raiz. Não. Que tu vai ver. Deve doer bastante. Dói não, menino. Dói não? Não. Vou fazer um teste aqui então. Deixa eu fazer o teste aqui então. Eu já vi esse cabelo branco aí. Não é o cabelo branco, é uma bolinha. Professora? Oi. No caso, quando o cabelo demora a crescer ou não cresce, é falta de vitamina que falo, não? Isso daí é uma questão mais assim, né, dos componentes do teu corpo. As vitaminas, elas ajudam em tudo. Fortalecimento das unhas, para a unha ficar mais forte, o cabelo ficar mais forte, crescer mais saudável, né? Então, influencia diretamente a questão vitamínica aí, tá? Então, no fundo de cada folículo, que é essas bolinhas esbranquiçadas que eu tô falando para vocês, né, encontra-se aí uma pequena eminência cônica vascular ou papila. Deixa eu ligar o meu ponteiro. Seria mais essa parte de baixo. Tá vendo esse envoltório que fica aqui nesse desenho? Seria essa parte esbranquiçada. Se vocês tirarem um fiozinho de cabelo, vocês vão conseguir enxergar, né? Esse folículo, né, o folículo piloso, ele consiste em duas túnicas, a externa e a interna, mas que isso eu tô colocando para vocês como agregando conhecimento, tá? Essa parte mais profunda do pelo e tal eu não vou cobrar. Somente assim, quais os acessórios, né, qual a função, tá? E aí a gente tem dois tipos de pelos,
A gente tem o pelo aí de lanugem e o pelo terminal, tá? O lanugem, ele vai se desenvolver aí inicialmente. Eles são pequenos, delicados, que cobrem todo o nosso corpo, né? Pelinho que a gente tem no braço, ele é mais fininho, ele é mais delicado, ele é mais curtinho. E o terminal são aqueles pelos longos, né, grossos, que a gente tem em abundância. Ele faz aí o nosso cabelo na cabeça, na região das axilas e na região púbica, né? Ele é mais fácil de ser visualizado. Então, o pelo que a gente tem na nossa perna, no nosso braço, ele é mais fininho, mais curtinho, ele é completamente diferente do pelo que a gente tem na nossa cabeça, porque o nosso cabelo é considerado, né, pelo, tá? Então, o da nossa cabeça é o terminal e o lanugem é o que a gente tem no nosso braço, na nossa perna, tá? Ok? Ok. Beleza, tá quase acabando. Só falta as glândulas. Duas glândulas, né, que são aí anexos ao nosso sistema tegumentar. As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As sudoríparas, né, as glândulas do suor, né, fica em quase toda a parte da nossa pele. E ela consiste aí num tubo, tem uma imagem no slide e na apostila tem outra, tá? Estudem sempre os dois juntos. Então, como que é? É como se fosse um tubo, né? É um tubo, na verdade, com uma parte profunda, que constitui uma bolsa esférica ou oval, chamado de corpo da glândula. Enquanto que a porção superior, né, ou ducto, ela vai atravessar a derme e a epiderme e vai se abrir na superfície da pele por uma abertura afunilada, ou seja, a nossa pele a gente não consegue enxergar, né? Mas ela é cheia de buraquinhos, né? Que são aí o finalzinho das nossas glândulas sudoríparas, que é por onde vai sair o suor, tá? Vocês já ouviram falar que a água quente, ela abre os poros? Que a gente chama de poros, né? Sim ou não? Já tinha visto falar sobre isso aí. Então, continuando isso daqui, ó. A gente tem umas camadas superficiais aonde esses ductos, né, eles são mais abundantes e não. Na palma das mãos e na planta dos pés, eles são mais abundantes, que eles vão secretar bastante suor, né? É onde a gente tem mais poros, a gente sua bastante a mão e a planta dos pés, né? Mas a gente tem em todo o nosso corpo, só que em um pouquinho menor quantidade. Sobre essa questão da água, o que acontece? O buraquinho, vamos dizer assim, por onde sai o suor, ele é meio que tampadinho. Mulheres, quando faz maquiagem, passa lá a base e o reboco todinho, a gente tá tampando, né, esses buraquinhos no nosso rosto, né, por onde vai sair o suor. Por isso, quando a gente vai tirar a maquiagem, o indicado é que a gente primeiro tire a maquiagem. E se a gente for utilizar, tire, né, com produto. E se a gente for utilizar a água para lavar o rosto, né, para tirar a maquiagem com água e sabão, não utilizar água quente. Porque o que acontece? Se a gente lava o rosto com água do chuveiro elétrico mesmo, água morna, né? Água quente. A gente lava o rosto com ele com maquiagem, o que a gente tá fazendo? A gente vai abrir os poros e o nosso rosto ainda tá sujo, né? Com a base, com o pó, com todos os produtos que a gente utiliza e acaba aí entrando nos poros, entupindo, né? Vamos dizer assim, os poros. E aí vai causar acne, né? Vai prejudicar toda a nossa pele do nosso rosto. Então, se a gente for lavar o rosto quando tá sujo, é preferível que a gente lave com água gelada, né? Água natural e não água quente, pra gente não abrir os poros e a sujeira entrar, tá bom? Beleza. Correto. E por último, as glândulas sebáceas, né? Que são os órgãos glandulares que são pequenos, né? Que ficam alojados aí na derme. Qual é a derme?
Qual é a camada derme? É a primeira, né? A derme é a primeira camada? Segunda camada. Ah, tá. Da derme. Então, as glândulas sebáceas, elas ficam aí na derme, a segunda camadinha, tá? Também encontrada em várias partes da nossa pele, e nós temos ela em abundância no couro cabeludo e na face, tá? Cada glândula consiste aí de um ducto simples, que vai emergir aí de um agrupamento em forma aí de, como se fosse garrafa, né? Os alvéolos, e vamos chegar até a superfície, né? No caso, assim, quando a gente fala em sebácea, é como se fosse um sebo mesmo. Quando a gente fica muito tempo sem lavar o cabelo, por exemplo, percebe que o nosso cabelo ficou oleoso, não é suor, é das glândulas sebáceas. Já perceberam isso? Sim ou não? Já, sim. Tem pele Já. tem pele mais oleosa no rosto, né? A minha é oleosa. Pois é, são as glândulas desse jeito. sebáceas aí em abundância, trabalhando, ó, ferozmente, tá? Então, a glândula sudorípara é uma e a glândula sebácea é outra, tá? Dois tipos de glândulas estão presentes em todo o nosso corpo, só que a gente tem em abundância em partes específicas. As glândulas sudoríparas, quais são as duas partes que tem em abundância no nosso corpo? Axila? Não. Falei ainda agora? Nas palmas das mãos e da ponta dos pés, né? Isso. Nós temos em todo o corpo, tá? Mas na palma da mão e na planta dos pés a gente tem bastante, tá? Na axila também. Elas são mais abundantes, né, no caso, né? Isso. Elas são mais abundantes. Exatamente. Mas a gente também tem na axila, também tem nas pernas, na virilha, no pescoço. E qual é a que tem um mau cheiro? É da Essa é axila, né? É, Meu Deus do céu, todo mundo tem mau cheiro na axila, se a gente não cuidar. e se ficar muito tempo sujinho, não tomar banho, não lavar. E Fica ruim. se lavar de mau jeito, não enxugar corretamente, tudo isso. Tem um chulé também, né? Isso daí Horrível. é horrível. Isso aí também é a questão do suor, né? Como a gente tem aí em quantidade abundante nos pés, sua bastante dentro do sapato, fica fechadinho e aí dá o chulé, tá? Então é por isso, para melhorar aí a questão do chulé, lavar bem os pés entre os dedos, e o importante, o mais importante até do que lavar bem, é enxugar bem, né? Que aí a gente não deixa resíduo do suor junto com a água, que fede mais ainda. Então, lavou, tá com o pé molhado, enxuga bem entre os dedos, enxuga bem o pé para não ficar resíduo de água e suor misturado, que aí o odor fica maior, tá? Então é isso.